Certo, vamos mergulhar direto nisso. Sabe aquela sensação frustrante de que a gente está trabalhando cada vez mais, suando a camisa, mas na hora de passar no caixa do mercado o dinheiro simplesmente não rende? Bom, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Nós vamos desmontar justamente isso, o Brasil de 2026. O dinheiro está perdendo valor. A ideia aqui não é ficar num economês chato, não. Nosso objetivo é entender de verdade qual é a engrenagem invisível que está corroindo o nosso poder de compra enquanto caminhamos para 2026. E para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente entra na seção 1, o modo sobrevivência. Olha, antes de mostrar qualquer gráfico complicado, vamos focar no que a gente sente na pele. Tem uma frase do nosso material base que, sinceramente, bate forte. O salário do brasileiro não diminui no papel, diminui no supermercado. É exatamente isso, né? Ninguém é chamado lá no RH para ouvir que o salário foi cortado. É um roubo totalmente invisível. O choque de realidade acontece longe do olerite. Acontece na fila do caixa, quando a gente passa o cartão e percebe que as sacolas estão literalmente muito mais leves. É uma ilusão quase cruel. Pensa bem, de um lado o nosso salário no papel continua lá, paradinho, intocável, dando aquela falsa sensação de segurança de que está tudo bem. Mas do outro lado, o poder de compra no mundo real está despencando. A matemática simplesmente não fecha. A gente não está ganhando menos no banco, só que também não consegue levar a mesma quantidade de coisas que levavam uns meses atrás. E é justamente esse abismo entre o papel e a prateleira que coloca tanta gente nesse tal modo sobrevivência, só apagando incêndio todo mês. Mas calma aí, vamos dar um nome técnico para essa confusão na seção 2, Entendendo o IPCA. Bom, a gente já sabe qual é o sintoma lá no corredor do mercado, mas qual é o diagnóstico oficial? O que é essa força invisível que remarca os preços enquanto o nosso salário fica parado? A resposta tem 4 letras, IPCA. Basicamente, ele é o índice oficial do Brasil que mede o aumento do custo de vida no nosso dia a dia. Pensa no IPCA como, o grande termômetro financeiro do país. Quando ele sobe, significa que a febre dos preços está alta e aquele dinheiro suado na nossa carteira acabou de perder um pouco mais de energia para comprar as coisas. E aqui está o grande pulo do gato. O que fica mais caro primeiro? O IPCA acompanha um monte de coisas, claro, mas a nossa fonte destaca 3 itens que não perdoam: comida, aluguel e combustível. E por que logo esses 3? Porque, adivinha, ninguém pode simplesmente falar: quer saber, não vou comer esse mês, ou não vou morar em lugar nenhum. São despesas inevitáveis. A inflação ataca a base das nossas necessidades antes de qualquer outra coisa, encurralando a gente quase imediatamente de volta para aquele modo sobrevivência. Mas a grande pergunta é, por que isso acontece? O que puxa esse gatilho? Isso nos leva à seção 3, o efeito das eleições. Aqui a gente precisa dar um passo para trás. Vamos tirar os olhos da nossa própria conta bancária por um segundo e olhar para o cenário macroeconômico. De forma bem neutra e histórica, a gente observa um padrão estrutural. Por que será que os ciclos eleitorais sempre aumentam os gastos públicos? É uma provocação fundamental que a gente precisa fazer para entender as regras do jogo. A resposta que o nosso material aponta é bem direta. Os governos, e aqui falamos de um padrão histórico das gestões, sem apontar dedos, tentam estimular a economia antes da eleição. Como? Abrindo a torneira. Injetam dinheiro, aceleram obras, expandem gastos e benefícios. É uma tentativa supernatural de criar aquela sensação de prosperidade, de economia bombando bem na hora que a população vai para as urnas. A ideia é fazer tudo parecer acelerado. Só que, bom, esse estímulo imediato tem um custo pesado nos bastidores. O que nos joga direto para a seção 4, o perigo de imprimir dinheiro. Se o governo resolve gastar muito mais e, de repente, para estimular a economia, de onde sai esse dinheiro extra? A arrecadação normal de impostos geralmente não dá conta do recado no curto prazo. E aí entra a grande armadilha de imprimir dinheiro para pagar a conta. Imagina que o dinheiro do país é como um panelão de sopa. Se a gente quer servir mais gente, mas não tem mais ingredientes de verdade, o que a gente faz? Tacar água. A sopa rende mais, claro, só que fica rala, sem gosto. Imprimir dinheiro é tacar água na economia. Ao injetar dinheiro novo, criado do nada para pagar essa conta eleitoral, o governo dilui o valor do dinheiro que já existe. Aquela nota de 100 na nossa carteira simplesmente perde a força. É literalmente um imposto invisível cobrado de todo mundo. E juntando todas essas peças, chegamos à seção 5, o ciclo do empobrecimento. Tudo isso que a gente conversou até aqui não acontece por acaso. É uma engrenagem matemática que gira de forma previsível. Olha só como o ciclo funciona. Passo 1, o governo gasta muito, normalmente impulsionado por esses ciclos eleitorais, e imprime dinheiro para bancar.
Passo 2, a inflação dispara. Tem mais dinheiro circulando, mas o país não produziu mais riqueza real, então os preços explodem. E lembra, explode primeiro no aluguel, comida e gasolina. Passo 3, para tentar segurar essa loucura da inflação, o remédio padrão é aumentar os juros. O crédito fica caro, comprar um carro ou uma casa vira missão impossível, o que nos leva inevitavelmente ao passo 4. A população empobrece. O ciclo se fecha. Aquela tentativa inicial de aquecer a economia acaba sugando nosso bem-estar no final da linha. Então, depois de entender toda essa mecânica pesada de gastos, inflação e dinheiro aguado, a gente é confrontado com esta reflexão final. O que o futuro reserva para o verdadeiro valor do nosso dinheiro até 2026? Se essa roda continuar girando, governos gastando e a inflação corroendo silenciosamente a moeda, como vai estar o nosso poder de compra daqui a uns anos? Compreender esse ciclo não é só teoria econômica, não. É entender as regras que ditam a nossa vida diária para que a gente possa se preparar melhor para o cenário que vem por aí. Pensem bastante nisso na próxima vez que forem passar no caixa do supermercado. Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação. Continuem curiosos e sempre busquem a lógica por trás dos números.